A gente vai falar de um assunto muito relevante, das máscaras. As máscaras, elas têm sido nossas maiores companheiras nesse momento de pandemia. Quando a gente sai de casa, pode faltar tudo menos a máscara no rosto e mais uma reserva na bolsa ou na mochila. Mas com o passar do tempo, novos estudos têm mostrado quais são as máscaras mais adequadas para o uso. E aí surgem as dúvidas sobre a eficácia de cada tipo. Para saber as indicações de quais máscaras se enquadram melhor para esse momento, nós vamos conversar com a infectologista, a doutora Mariela Comment, que está ao vivo. Doutora, muito boa tarde. Primeiramente, quero parabenizá-la. Ontem foi o dia do infectologista e a gente tem aqui, excelentes profissionais que têm se destacado com informações relevantes e no cuidado, principalmente nesse período de Covid. E a senhora, sem dúvida, tem sido uma guerreira aí, representando os demais profissionais. Eu agradeço o carinho e o reconhecimento. A nossa especialidade realmente é uma especialidade que era pouco difundida e as pessoas aprenderam a necessidade dela mediante a essa pandemia. Doutora, primeiro, acredito aí que a grande dúvida das pessoas que usam uma variedade de máscaras com cores e estilos diferentes, exatamente sobre as máscaras de tecidos. Elas são eficazes? Estou até com uma aqui. As máscaras de tecido, elas devem ter, nesse momento, onde nós temos uma alta transmissibilidade, onde você tem cepas mais infectantes, ou seja, cepas que que disseminam com maior facilidade, elas devem ter no mínimo 3 camadas de tecido. Então você tem que ter tecido de um lado, de outro e uma de tecido no meio. Como as pessoas estavam acostumadas a usar essas máscaras de tecido com 2 camadas, eu tenho visto muita gente utilizar máscaras sobrepostas. Eu acho que isso seja um risco para a pessoa de sufocamento. Quando você não tem costume de utilizar a máscara, você acaba ainda colocando a mão, arrumando, tirando o nariz para respirar. Então, uma máscara só adequada de 3 camadas é a indicação para a população em geral. Ela tem bloqueio contra partículas grandes, que a gente chama de gotículas. E uma vez que eu oriento toda uma população a utilizar, tanto aqueles que possam estar doentes, quanto aqueles que querem se proteger, eu digo que eu tenho na população um duplo bloqueio, tanto do que está disseminando a doença, de quanto aquele que quer se proteger. Essas máscaras, além de 3 camadas, elas devem cobrir o nariz e o queixo. Elas precisam ter contato com a pele toda, não precisa ter vedação, porque essa não é uma máscara que se propõe a ter vedação, como outras que a gente vai falar, mas elas precisam estar em contato com o rosto do paciente e que o filtro da fala ou da respiração seja através do tecido. Doutora, quanto tempo é indicado que a gente fique com a mesma máscara nesse caso? Então, depende muito, Jaqueline, se você estiver num ambiente muito quente, que você vai transpirar muito, se você está de maquiagem, se você sujou essa máscara, se você tossiu demais, se você espirrou, tudo isso diminui o tempo útil dessa máscara e pode aí tornar ela um contaminante para outras pessoas. Então, se eu espirrei, tossi, é importante que eu tenha uma máscara reserva, tire essa máscara, guarde, lave o meu rosto e coloque uma máscara limpa. Se eu falar por muito tempo usando a máscara e ela estiver úmida, a mesma coisa. Eu devo tirá-la, higienizar a minha mão, guardá-la e colocar uma máscara limpa. Sim, e nós temos aí, inclusive, algumas imagens de tipos de máscaras que o pessoal de casa tem dúvida, doutora, mas a gente resolve elas daqui a pouquinho. Nós temos algumas imagens aí de tipos de máscaras que o pessoal tem dúvida. Vamos mostrar. Olha só, essa daí é aquela máscara que a gente costuma ver de diversas cores, né? Mas é a máscara de tricô. Ela é uma máscara que protege? Não, a máscara de tricô e a máscara de crochê, assim como lantejoulas, são meios de
contaminação, onde você não consegue fazer a devida higienização dessa máscara. Além do que, essa camada de tricô e crochê, ela não serve como camada aceitável de tecido para compor uma máscara. Sim. Doutora, nesse caso, a gente vê também, né, que está tendo uso de duas máscaras, por exemplo, a máscara cirúrgica e uma máscara mais, né, na verdade, com modelo, com cores e estilos diferentes. No caso dessa de tricô, por exemplo, se a gente usar uma máscara por baixo, sendo uma máscara cirúrgica, e ela por cima, esteticamente, para combinar, né, a gente gosta muito também de fazer certas combinações, especialmente as mulheres. Nesse caso, é interessante ou de forma alguma a gente deve utilizar esse tipo de máscara? A sobreposição de máscaras, como eu disse anteriormente, que é você colocar uma por cima, uma por baixo, ela pode acontecer, mas ela fica desfavorável, a pessoa fica sufocada, a pessoa fica com dificuldade de respirar quando você faz a sobreposição de máscaras. O que a gente orienta é que não utilize de forma alguma, nem sobreposta, as máscaras de tricô, crochê, lantejoulas, que tenham adorno, broches, porque nesses locais há maior chance de você manter o vírus vivo por mais tempo e perpetuar a infecção antes da higienização dessas máscaras de tecido. Sim. Agora a gente tem uma outra máscara para mostrar. Vamos colocar a foto e gostaria que a senhora também citasse. Essa é aquela chamada neoprene, né? Uma máscara que também está sendo bastante utilizada. A máscara que tem aquele material de neoprene, ela precisa também ter camadas associadas. Ela não faz o neoprene, esse material, ele é emborrachado. Então, se for puramente de neoprene, primeiro que o paciente pode ser que tenha dificuldade de fazer troca, porque eu preciso do tecido, porque ele é vazado. O neoprene verdadeiro, ele gera dificuldade do paciente fazer troca gasosa. E aí o paciente vai começar a respirar por cima ou por baixo da máscara, não fazendo sentido estar com ela. Certo. Outro tipo de máscara que é bastante utilizada, né? E a gente quer saber da eficácia, é exatamente essa que está no ar agora. A gente vai colocar uma imagem, que é a máscara de acrílico. A máscara de acrílico, ela é considerada protetor facial, ela não é considerada máscara. Máscara precisa ter filtro de tecido. Seja o tecido das EPIs, né, que são as máscaras cirúrgicas, ou tecidos feitos em casa, tecidos artesanais. Certo. Então, muito cuidado, tem muita gente que acaba, né, achando que está protegendo e não está. E essa máscara aí, que a gente vai colocar agora, também é uma máscara que está sendo bastante procurada. Ela é a N95 e ela tem, né, sido utilizada até por pessoas no ambiente de trabalho, achando que também tem essa segurança. Ela é mais segura que a máscara cirúrgica ou não? Veja, o protetor facial, que é PF, é protetor facial 2, né, ou máscara N95, são similares. A máscara N95, ela tem esse nome 95 porque ela bloqueia 95% das partículas mínimas que são aerosóis. Então, se você perguntar em eficácia, a máscara N95 ela é mais eficaz do que a máscara cirúrgica, que é mais eficaz do que a máscara de tecido. Mas essas máscaras que são consideradas equipamentos de proteção individual, especialmente a máscara N95, elas só são orientadas a serem utilizadas em ambiente de assistência à saúde, onde eu vou ter pacientes já sabidamente doentes, ou se eu vou fazer visita em um ambiente extremamente fechado, em que tenha grande risco de transmissão. Porque a máscara cirúrgica simples, ela bloqueia 100% das gotículas no seu filtro. E a máscara de tecido, quando usada por todas as pessoas da sociedade, fazem um duplo bloqueio eficiente para a gente não se contaminar.
Embora as pessoas tenham que entender que a utilização correta das máscaras, cobrindo certamente o nariz e a boca, e não ficar manipulando, colocando no queixo, colocando e tirando, porque senão você acaba contaminando aquele tecido que vai ficar em contato com a sua mucosa e ao invés de proteger, ele vai te contaminar. Doutora, uma grande dúvida também é em relação a essa máscara que a gente vai mostrar a imagem. E essa é uma máscara que ficou até conhecida, né? Ela foi, né, na verdade, chamada como a máscara do egoísta, porque ela tem aí, né, um detalhe na lateral. E eu queria que a senhora explicasse um pouquinho o porquê desse apelido, né, a máscara do egoísta, e qual na verdade, a eficácia desse tipo de máscara. Máscaras, mesmo sendo de tecidos, né, elas são artesanais, ou as máscaras N95, que tem aquele dispositivo que é uma válvula, um dispositivo plástico, ela só protege quem usa. Se eu estiver doente, a hora que eu expiro, que eu jogo o ar para fora, eu coloco no ar contaminantes, porque não há filtro nessa válvula. Ela faz o esvaziamento do ar que fica aqui dentro, com partículas, gotículas e aerosóis, e lança para o ar ambiente. Então, não há filtro de bloqueio para os doentes. Então, ela é a máscara do egoísta. Só me protege, não protege as pessoas que estão em volta. Sim, então, nós estamos aí com vários tipos de máscaras. De uma forma geral, a gente pode, né, dizer que a máscara cirúrgica é a mais recomendada e a máscara de tecido se tiver 3 tipos de camada, doutora? Exatamente. E aí, muita gente eu tenho visto utilizar máscaras artesanais no modelo de N95. A máscara N95 ou PFF2, ela tem que ter certificação e selo pelo Inmetro. Isso é cobrado dentro dos hospitais e dentro dos lugares onde tem assistência à saúde. Muita gente tem comprado erroneamente essas máscaras que são modelo N95, mas que não têm a eficácia comprovada pela vigilância sanitária. É importantíssima essa informação. Agora, uma dúvida que veio aqui exatamente de um telespectador, Marcos Rocha, e acho que é importante, pode ser até uma dúvida de muita gente, é sobre a questão, ele aborda aqui, né, que estão falando muito do contágio do vírus pela boca, do nariz, mas lembra que logo no início chamou muita atenção também do contato com os olhos. E aí ele fala, estão recomendando usar essa máscara para proteger a boca, o nariz, mas os olhos eles continuam expostos. O que fazer para proteger os olhos? Então, os olhos, eles não se contaminam por entrar em contato com o ar. Ele só se contamina se você levar na sua mucosa gotículas ou algo que estiver na sua mão ao coçar a mucosa. Porque a mucosa dos olhos, se ela fosse extremamente sensível a qualquer infectante, ela não tivesse lubrificação, ela não tivesse os cílios para jogar para fora, tudo que a gente entra em contato, a gente viveria com os olhos contaminados, com conjuntivite, infectado. Mas a gente tem mecanismos de defesa que bloqueiam a entrada desses infectantes. Mas se eu coço meu olho após pegar em um ambiente contaminado, eu posso burlar essa proteção, porque eu estou fazendo fricção no meu olho e levando contaminantes lá para minha mucosa ocular. No caso das pessoas que trabalham em hospitais, que vão fazer atendimento do paciente sabidamente com a Covid, a orientação é que usem óculos de proteção ou protetor facial para que não tenha contato de excretas, secreções, sangue com a mucosa ocular. Porque às vezes você pode ter um jato de alguma coisa no olho e aí a proteção do olho ela não serve. Mas no ambiente normal há uma proteção do nosso próprio organismo. Doutora, mais uma vez quero agradecer a participação da senhora aqui em nosso programa, né? E esse tem sido um papel muito importante aí com que a informação chegue até você de casa. A gente tem essa responsabilidade de buscar profissionais que são especializados. No caso da doutora Mariela, eu quero agradecer demais a atenção num momento como esse. Eu que agradeço e deixo-me à disposição sempre que vocês precisarem. Uma ótima tarde, uma excelente semana.